pela caída da conexão, está muito complicado essa internet aqui no Goiás aqui, mas nós vamos continuar assim mesmo, tá? Vamos voltar novamente para que possamos estar adorando o Senhor mais uma vez. Sim, Senhor. Estamos aqui para nos render aos pés do Senhor. Oh, clamar, Senhor Jesus, porque sabemos que o Senhor ouve a nossa oração, sabemos que ouve o nosso louvor, e estamos aqui para te adorar. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Hoje vou caminhar, tu és a direção, o sol me guia. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir
graças a Deus, estamos aqui mais uma vez para podermos cultuar ao Senhor, né? Dou graças a Deus, né? Porque por meio desses mecanismos de comunicação, né? Nós podemos nos manter juntos, nos manter unidos, podemos estar aí conversando, compartilhando da palavra, buscando ser edificados na palavra, né? Porque o Senhor é Deus, né? E aí eu quero dizer boa noite para você, Valmir, boa noite, Andréia, Cíntia, tá? Que Deus abençoe vocês, obrigado por estar participando com a gente ao vivo aí, que Deus possa edificar a vida de vocês, que Deus possa falar no coração de cada um de vocês, Alencar, que Deus te abençoe, Mércia, tenha uma boa noite a todos vocês aí, minha esposa, a pastora Cléo, né? Todos aí estejam participando de forma efetiva aí, que Deus possa falar com você nessa noite, amém? Vamos orar mais uma vez, né? Para que essa palavra possa tocar os nossos corações, que Deus possa tocar nossas vidas e nos edificar, porque o intuito de toda pregação, de toda palavra é ser edificado, porque sendo edificado nós aprendemos a ser instrumento nas mãos de Deus, né? Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, obrigado ao Senhor por essa oportunidade de estar com essas pessoas aqui, Senhor, ouvindo Tua palavra, meditando nela, refletindo nela, para que possamos crescer a cada dia mais. Por isso nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Que a Tua palavra possa alcançar as vidas dos meus irmãos que estão do outro lado desse aparelho, Senhor, ouvindo essa mensagem. Que eles possam ser alcançados de forma, Senhor, a serem edificados. Por isso nós oramos ao Senhor nesse momento, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Eu quero falar com você essa noite a respeito da palavra de Deus, daquilo que é tocante ao pecado e ao pecador. O pecado e o pecador, e aquele que é o doador da vida, né? Que é Jesus Cristo. Se você estiver com a sua Bíblia na sua casa, você pode abrir sua Bíblia em Romanos, capítulo 5, do versículo 12 ao versículo 19. Eu quero ler para vocês a respeito daquilo que se diz respeito ao pecado, que se diz respeito a Cristo, né? Olha só, Romanos capítulo 5, do versículo 12 ao versículo 19, está escrito assim: o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Antes da lei ser dada, já existia o pecado no mundo. Porém, quando não existia lei, Deus não levava em conta o pecado. Mas desde o tempo de Adão até Moisés, a morte dominou todos os seres humanos. Mesmo os que não pecaram como Adão, quando ele desobedeceu a ordem de Deus. Adão era a figura daquele que havia de vir, mas existia uma diferença entre o pecado de Adão e o presente que Deus nos dá. De fato, muitos morreram por causa do pecado de um só homem, mas a graça de Deus é muito maior, e Ele dá a salvação gratuitamente a todos, ou melhor, a muitos, e por meio dela, por meio da graça de um só homem, que é Jesus Cristo. E existe uma diferença entre aquilo que Deus dá e o pecado de um só homem. Porque no caso do pecado, a condenação veio por causa de um só pecado. Porém, no caso da salvação, Deus perdoa os que têm cometido muitos pecados, embora não mereçam esse perdão. Talvez a minha linguagem pode estar um pouquinho diferente da sua, se você estiver lendo, que eu estou lendo na nova versão da tradução da linguagem de hoje, tá, pessoal? Para poder ficar mais fácil de entender.
É verdade que por causa de um só homem, por meio do seu pecado, a morte começou a dominar a raça humana. Mas o resultado que foi feito por um só homem, Jesus Cristo, é muito maior, e todos aqueles que Deus aceita e que recebe como presente a sua imensa graça, reinarão na nova vida, isto é, por meio de Jesus Cristo. Portanto, assim como um só pecado condenou todos os seres humanos, assim também um só ato de salvação liberta e lhes dá vida. E assim como muitos seres humanos se tornaram pecadores por causa da desobediência de um só homem, assim também muitos serão aceitos por causa da obediência de um só homem. Meus amados irmãos, como a palavra de Deus ela é perfeita. Eu sei que a carta de Paulo aos Romanos, esses textos às vezes são meio complicados de se entender, mas nós podemos ver aqui que Deus ele não trata o pecado como nós tratamos. O pecado é algo que traz separação entre nós e Deus, mas ele não trata o pecado como nós tratamos. Quando Adão veio, lá no livro de Gênesis, que o Senhor Deus façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Adão, ele era sombra das coisas que apontavam para aquilo que é perfeito. Adão, ele era sombra daquilo que era perfeito e estava por vir. Quando Deus fez Adão, ele estava preparando algo maior ainda do que o próprio Adão. Aí perguntamos inúmeras vezes, se Deus sabia que Adão pecaria, por que Deus não o impediu? Por que Deus permitiu Adão pecar, se ele sabia que Adão ia pecar? Porque esse primeiro Adão, ele não era perfeito, por isso que ele pecou. Esse primeiro Adão, ainda que ele prefigurava a figura de Cristo, a figura da salvação, a figura daquilo que reinaria nos homens, ele não era perfeito. E ele, por não ser perfeito, não poderia nos aperfeiçoar. Deus sempre preparou tudo a partir de um sinal daquilo que ele aponta para o que é perfeito. Toda a Bíblia você vai ver inúmeros personagens sendo sombra daquilo que era perfeito. Nós estamos vivendo nos dias da perfeição, nos dias daquilo que é perfeito que foi revelado. Essas pessoas que viveram antes de Cristo, eles não puderam ver a grandiosidade da obra de Deus, que hoje nós podemos não só vermos, como também viver a grandiosidade dessa obra. Então Deus sempre preparou tudo a partir de sinais que apontam para o que é perfeito. O Antigo Testamento, todas as histórias dos textos do Antigo Testamento são apenas sombras, são apenas apresentações simbólicas daquilo que haveria de vir. O pecado entrou no mundo e trouxe morte a todos os seres humanos, a toda a raça humana. Ele se espalhou por toda a raça humana. Ele era a figura daquilo que havia de vir, mas ele desobedeceu. Adão prefigurava o que era perfeito, que estava por vir. E ele simplesmente pecou por ter desobedecido o único mandamento. Qual foi o único mandamento que Deus deu para Adão? Não comerás. Um mandamento e Adão não conseguiu cumprir. E agora nós vemos na lei 10 mandamentos. Se um mandamento
Adão não conseguiu cumprir, imagina 10 mandamentos. Então o único mandamento que Adão precisava de obedecer era: não comerás. Mas Deus, ao invés de trazer dor e sofrimento, preparou para nós pecadores um presente ainda melhor, irrevogável. Ele não nos tratou segundo a forma do nosso pecado. Ele não nos tratou segundo a natureza do nosso pecado, de forma legalista. Todavia, com misericórdia e graça. Deus, através da sua misericórdia e graça, nos tratou de maneira amorosa, com muito amor. E de fato, muitos morreram por causa do pecado de um só homem, mas a graça de Deus é muito maior, e Ele dá salvação gratuitamente a muitos, e por meio da graça de um só homem, que é Jesus Cristo, quando veio a lei, passamos a lidar com o pecado de forma legalista. Então Deus não nos trata e não nos tratou segundo a multidão dos nossos pecados. Mas aí nós percebemos que quando surge a lei, nós passamos a tratar as pessoas de maneira legalista. E tratamos o pecado de forma legalista e moral. Somente. Ou seja, se alguém pecar, tem que morrer. Olha só, o Deus sendo eterno, santo, Ele não nos tratou segundo nossos pecados. Ele não nos retribuiu segundo a maldição da multidão de pecados que está sobre a humanidade. Mas quando a lei de Moisés surgiu, todos passaram a tratar o pecado de maneira legalista. Aquele que fosse pego pecando, ele deveria morrer. Hoje, hoje é diferente. Hoje nós tratamos as pessoas, achamos que elas devem morrer fisicamente e socialmente. Hoje, se tem uma coisa que nós lidamos com o pecado na igreja, dentro da igreja, nós tratamos o pecado de maneira muito legalista também. Quando alguém peca, essa pessoa, ela é excluída do meio. Ela é tratada de forma muito legalista. Nós matamos essa pessoa no nosso coração. Nós apontamos o dedo, nós olhamos atravessado. Nós não sabemos lidar com o pecado. Nós recebemos graça e misericórdia. Deus não nos trata segundo aquilo que nós merecemos. Ele nos trata segundo a multidão das suas misericórdias. Então, quando veio a lei, passamos a lidar com o pecado de forma legalista e moral somente. Ou seja, se alguém pecar, tem que morrer, seja fisicamente, socialmente. Nos nossos dias, vamos tratar o pecado de forma violenta. O pecador tem que sofrer. O pecador precisa ser tratado de forma violenta. Quantas pessoas estão hoje afastadas da comunhão da igreja por conta de tanto legalismo? Vamos ler o texto aqui. Vamos ler o texto que fala sobre isso, para nós que estamos em Cristo Jesus. Romanos capítulo 6, versículo 23, diz assim, mas para nós que estamos em Cristo Jesus, porque o salário do pecado é a morte. Olha só, nós quando passamos a tratar o pecado de forma legalista, nós pegamos um texto que está falando sobre a graça de Deus, que é Romanos capítulo 23, e citamos apenas a primeira parte do texto. O salário do pecado é a morte, e excluímos da nossa falácia, excluímos dos nossos textos a parte B do versículo, que ainda fala: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor.
Então nós tratamos o pecado de forma tão legalista que nós transformamos um texto que Paulo escreveu aos Romanos, nós transformamos esse texto simplesmente para podermos agir de maneira legalista sobre aqueles que nós desconsideramos como santos. Nós tratamos dentro da igreja o pecado de forma muito cruel. O pecador, na verdade, né? O pecado tem que ser abolido mesmo. Mas nós tratamos o pecador, aquele que cometeu o pecado, de uma forma muito cruel. Então, para que prevaleça o legalismo da lei, usamos a primeira parte do versículo somente. Lembre-se, meu irmão, o salário do pecado é a morte. Mas esquecemos de dizer que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Só para trazer mais confusão um pouco, para poder incrementar mais a violência de todo o pecado, de tudo isso que nós estamos falando, vamos ler o Evangelho de João. Pega aí, ó, abre a sua Bíblia aí, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 3 ao versículo 9. Vamos ler aí, para vocês verem como que nós gostamos assim, tratar de forma legalista o pecado. Vamos tratar de maneira legalista, vamos tratar de uma forma que as pessoas possam ver que nós somos santos, né? Vamos tratar o pecador de uma forma tão legalista que não tem perdão. Se pecar, acabou. Olha só o que acontecia lá na lei de Moisés, antes de Jesus Cristo, nos tempos do próprio Senhor Jesus. João capítulo 8, versículo 3 ao 9. Os escribas e fariseus trouxeram uma mulher que fora apanhada em adultério, e puseram-na no meio da multidão e disseram a Jesus: Mestre, agora mesmo essa mulher foi apanhada em adultério. Moisés mandou na lei que tais pessoas fossem apedrejadas. E o que o Senhor diz disso? Isso eles perguntavam a ele, a fim de porem ele à prova e poderem acusar Jesus depois. Porém, se inclinou para a frente e escrevia com o dedo na terra. E insistindo com ele, inclinou para a frente e escrevia com o dedo na terra. E insistindo com ele, ergueu-se e disse-lhes: Quem de vocês não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. E inclinando-se novamente, escrevia na terra. A essas palavras, sentindo-se acusados pela sua própria consciência, eles foram se retirando um por um até o último, a começar pelos idosos, de sorte que Jesus ficou sozinho com a mulher diante dele. E ele perguntou para a mulher: cadê seus acusadores? Ninguém te condenou? Nem tampouco eu te condeno. Vais e não peques mais. Jesus, ele não tratava o pecador de maneira legalista. Por quê? Porque ele era o Adão perfeito. Ele estava para transmitir e fazer uma obra tão perfeita, tão poderosa, que ele queria mostrar a vontade de Deus, o Pai, sobre todos os pecadores. Por que aqueles homens que iam apedrejar a mulher abandonaram a pedra? Sabe por quê, pessoal? Porque é o seguinte: quando Jesus Cristo falou, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra, ele abriu a mente daqueles caras. Eles começaram a pensar o seguinte: se nós formos apedrejar essa mulher, depois de matá-la, teremos que nos matar uns aos outros, e por fim, eu vou ter que me matar também. O último que sobrasse teria que se apedrejar. Ou seja, o que nós podemos aprender com essa passagem? Nós podemos aprender que o pecador não deve condenar outro pecador, porque se todo pecador condenar um pecador, não vai sobrar nenhum pecador na terra. Mas os pecadores precisam se ajudar para que eles possam se erguer novamente. Por que eles não apedrejaram? Porque eles não tinham condições de julgar aquela mulher. Já pensou? Se todo mundo falar assim, ó, vamos matar todos os pecadores, vamos matar os pecadores, todo mundo é pecador, não vai sobrar um pecador. Então Jesus, pela primeira vez,
eles lidaram com o pecado de uma maneira que não era legalista. Por quê? Colocaram o juízo na mão de um inocente sem pecado. Eles colocaram o juízo da condenação do pecado no pecador na mão de um inocente. Jesus não tinha pecado. Então, pela primeira vez, uma pessoa sem pecado, quando ele não condenou a pecadora, sabe o que aconteceu? Houve absolvição. Quando você cai na minha mão, na mão de qualquer pessoa, você vai morrer, meu irmão, porque eu sou mau, nós somos pecadores. Mas quando Cristo Jesus opera por meio de mim, eu não condeno você, eu não critico, eu não ponho você para baixo. Pelo contrário, eu estendo as minhas mãos para você, para te levantar, porque eu estou na mesma condição de que você está. Talvez eu possa não estar pecando, mas eu sou pecador. Então, pela primeira vez, não lidaram com o pecado de forma legalista, porque colocaram o juízo nas mãos de um inocente que não tinha pecado. Então, quando o pecador cai na mão do Senhor Jesus, ele é restaurado. Quando o pecador cai na mão do Senhor Jesus, ele é absolvido. Jesus, ele absolve os pecadores. Por isso você que está aí me assistindo agora, vocês, meus irmãos, se estiverem numa condição de pecado, caiam nas mãos do Senhor Jesus, se rendam nas mãos do Senhor Jesus, e Ele vai absolver você e te conduzir para a vida eterna. Ele vai te conduzir para a eternidade. Quando Jesus pediu para que quem não tivesse pecado atirasse a primeira pedra, perceberam que se o pecador deve morrer, todos ali têm que morrer. Se eu achar que um pecador tem que morrer, eu estou dizendo para Deus que eu também tenho que morrer. Quando alguém cai em pecado e eu trato essa pessoa eu trato o pecado dessa pessoa de forma legalista, eu estou querendo dizer que eu também preciso morrer, porque o pecado não deve ser tratado de forma legalista. O pecador não deve ser tratado de maneira legalista. O pecador não deve ser condenado. O pecador não deve ser julgado à morte. Ele não deve ser afastado do corpo de Cristo. Ele não deve ser afastado da comunhão dos santos. Ele tem que ser resgatado, a não ser que ele diga que não quero saber de Deus, a não ser que ele diga: eu não quero saber de ser salvo, eu não quero ser perdoado, eu não quero ser ajudado. Pecadores não devem julgar pecadores, mas sim lhes estender as mãos. Não estamos aptos para condenar ninguém, não fomos chamados para julgar ninguém, pois o tempo do juízo ainda não é chegado. O tempo do julgamento, o tempo do juízo, o tempo da condenação eterna não é chegado. Nesse momento é tempo de se manifestar aquilo que é a verdade, porque a sombra das coisas já passaram. Hoje nós estamos vivendo a realidade daquilo que é Cristo. Nós, como igreja, precisamos estar aberta para os pecadores, precisamos acolher os pecadores, precisamos fazer com que eles conheçam Jesus, para que eles sejam salvos pelo nosso Senhor Jesus, para que eles sejam restaurados pelo nosso Senhor Jesus. Porque uma vez que você estiver na mão de Jesus Cristo, meu irmão, você vai ser restaurado, porque Ele vai colocar o próprio Espírito dele na sua vida. Você vai receber o perdão de Deus. Você precisa acreditar nisso. Você precisa se entregar para o Senhor Jesus. Você precisa se lançar nas mãos dele, porque uma vez que você está nas mãos do nosso Senhor Jesus, nas minhas mãos você vai morrer. Mas no momento que eu estou operando pela direção do Senhor Jesus, você vai viver, você vai conhecer a salvação, porque através de Adão só entrou pecado e morte na vida de cada um de nós, mas agora quem se manifestou foi o Filho de Deus, o verdadeiro Adão, aquele que não é sombra das coisas, aquele que é o princípio, o meio e o fim,
aquele que é o alfa e o ômega, o início e o fim, aquele que se manifestou para salvar, para poder restaurar, para levantar o homem, o ser humano, e não para poder pisar nele. O salário do pecado é a morte, sim, mas quando você lê o texto todo, Paulo está falando, o salário do pecado é a morte, para aqueles que vivem segundo a lei, segundo a maldição do pecado, segundo a sombra daquilo que Adão era. Mas quando você conhece o Senhor Jesus, que você sai da sombra do pecado, que você sai da sombra da maldição, aí você recebe o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. Você tem sido chamado para a vida de graça e de misericórdia. Viva e você vai vir para produzir bons frutos. Por isso que quem está em Cristo Jesus jamais vai rejeitar a graça de Deus, jamais vai viver andando no pecado. Aquele que está em Cristo Jesus não vive pecando. Por quê? Porque ele está em Cristo Jesus, e em Cristo Jesus não se produz pecado, mas se produz fruto para a vida eterna. Em Cristo Jesus não se produz fruto para o pecado. Em Cristo Jesus todo fruto que se produz é para a vida eterna. Todo fruto que se produz são boas obras, porque isso é que é estar em Cristo Jesus. E assim como muitos seres humanos se tornaram pecadores por causa da desobediência de um só homem, assim também muitos serão aceitos por Deus por causa da obediência de um só homem. O Senhor está com as mãos estendidas para salvar. Aproveitem, todos nós que nós devemos aproveitar que as mãos do Senhor estão estendidas para nos salvar. As mãos do Senhor estão estendidas para nos salvar. Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, em João 14,6. Por que ele disse que ele é o caminho, a verdade e a vida? Porque se você percorrer pelo caminho da vida, você encontrará no final dele a vida eterna, encontrará a salvação, encontrará o nosso Senhor Jesus com os braços abertos para te receber. Em Cristo Jesus, o pecador não é tratado de forma legalista. O pecador é tratado de forma que a graça o alcança, que a vida eterna o alcança, e ele produz frutos de arrependimento, ele produz frutos para a vida eterna. Jesus é o Adão perfeito. Ele passa a todos o dom da vida que está no Pai, que ele mesmo disse em João 10:10. Eu vim para que tenham vida e tenha em abundância. Jesus é o Adão perfeito, que no jardim do Éden ele passou na prova da obediência. Adão não passou na prova, mas Jesus foi aprovado lá no deserto. Adão foi provado onde havia, sabe o que? Só guloseimas, opulência, vida boa, e ele caiu. Jesus, ele foi provado no deserto, sem comida, com fome, com sede, e ainda assim ele não pecou. Agora me fala, quem é o Adão perfeito? Aquele que foi provado no Éden, que não resistiu a um pedaço de fruta, mesmo tendo tanta fruta, ou aquele que estava no deserto sem ter o que comer? Jesus, ele é o Adão perfeito, provado e aprovado. Ele nos conduz à obediência. A vida é produzir, e a nossa vida passamos a produzir frutos para a vida eterna, pois a morte produzida pelo pecado que habitava em nós se foi. E você que ainda aí não decidiu pela vida que está em Cristo Jesus, decida, creia nele, creia no Senhor Jesus, porque se você crer no Senhor Jesus, você será salvo. Jesus é Adão perfeito. Jesus, a Bíblia é um livro que toda a Bíblia no Antigo Testamento aponta para um único personagem, Jesus Cristo.
todos os eventos que ocorreram antes no Antigo Testamento, eles só apontavam para o Cristo perfeito. Todos que vieram antes de Cristo não foram perfeitos, falharam, mas Ele cumpriu o seu propósito. Por isso nós precisamos de Jesus. Por isso nós precisamos permitir que a vida que está no Senhor Jesus habite em nós, venha nos encher a cada dia mais, para que possamos estar cheios do Senhor, para que Ele viva a nossa vida, para que Ele viva por meio de nós, para que possamos produzir frutos para a vida eterna, alcançando pessoas, trazendo pessoas ao conhecimento do nosso Senhor. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender o que Paulo escreveu aos Romanos, dizendo que a respeito do varão perfeito, que é Cristo Jesus, que assim como muitos seres humanos se tornaram pecadores de um só homem, assim também muitos se tornaram aceitos por Deus por causa da obediência de um só homem. Hoje o Senhor aceita você. Hoje o Senhor, Ele está com as mãos estendidas para te salvar. Ele está pronto para te salvar. Jesus Cristo, Ele cumpriu o propósito dele. Jesus hoje, Ele não é mais aquele homem que estava só andando pela Galileia. Ele é o próprio Deus, o doador da vida. Ele é o obreiro, o varão perfeito e aprovado. Nós precisamos de Jesus Cristo. Nós precisamos nos render. Nós precisamos nos colocar diante dele. Nós precisamos lidar, nós que somos pecadores, entenda, entregue a sua vida ao Senhor. E nós como igreja precisamos lidar com o pecado com o pecador, não de maneira legalista, mas de maneira em que o pecador se sinta amado pelo Senhor. Rendam-se ao Senhor, entreguem-se a Ele, sabe? E Ele vai fazer uma obra maravilhosa na sua vida. Ele vai fazer você andar em novidade de vida. Ele vai fazer você não andar em conformidade com esse mundo. Amém, meus irmãos? Se você está aí desse lado agora aí, eu quero que você feche seus olhos aí, dobre o seu joelho, feche seus olhos e vamos orar ao Senhor agora nesse momento. Essa oração: Senhor meu Deus, eu quero entregar a minha vida ao Senhor, para que o Senhor tome nas tuas mãos a minha vida, para que o Senhor me conduza pelo caminho da vida, para que o Senhor me conduza até Cristo Jesus, que é o Adão perfeito. Porque eu não quero mais lidar com o pecado de forma legalista. Eu não quero achar que as pessoas que pecaram precisam sofrer. Pelo contrário, aqueles que pecam, eu quero que elas conheçam o Senhor, porque o Senhor é o autor da vida, o Senhor é o autor e consumador da nossa fé. Oh Pai, nesse momento, em nome de Jesus, ajuda-nos a conhecer a cada dia mais esse dom, o dom da vida, o dom do amor que é doado pelo Senhor a cada um de nós. Porque a tua salvação, ela não é por meio das nossas obras, ela é pela graça. Nós somos salvos pela tua graça, isso não vem de nós, isso é dom do Senhor. Portanto nós, ó Deus, em nós não há obra boa alguma que possa salvar. Só no Senhor, ó Pai, a obra perfeita pode acontecer para nos salvar. Por isso nos ajuda a entrar em comunhão com o Senhor, ajuda-nos a falar com o Senhor, para que possamos ser, ó Deus, resgatados, para não venhamos, ó Deus, não vivemos produzindo obras pecaminosas. Sim, meu Pai, em nome de Jesus, perdoa-nos os nossos pecados, apaga as nossas maldades. Sim, Senhor, porque o Senhor sabe que nossa estrutura é fraca, que nós somos pó. Por isso o Senhor não nos trata segundo a multidão dos nossos pecados, mas o Senhor nos trata segundo a multidão da tua misericórdia, aquilo que abunda em tudo, ó Deus, que cobre multidão de pecados. Bendito seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Amém, meus irmãos. Espero que você, cada um de você aí, ó, possa aprender a andar em novidade de vida, que você pode andar com a cabeça erguida, que você possa andar sem estar carregando piano nas costas, andando curvado, por causa de tanta carga de condenação de pecado. Entregue a sua vida ao Senhor, seja leve. Não viva mais segundo a multidão dos seus pecados. Amém, meus amados? Eu espero que essa palavra possa ter falado com você. Eu espero que você possa se render ao Senhor a cada dia mais, conhecer ao Senhor e ser salvo. Eu espero que você possa viver uma vida
segundo a multidão das misericórdias do Senhor. E essa vida possa alcançar todos aqueles que precisam de salvação. Que essa vida possa alcançar todos aqueles que precisam do Senhor. Amém, meus queridos? Espero que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Quero só dizer para vocês um recado aqui. Durante a semana estarei aqui na igreja. Se você precisar de atendimento, vem aqui, tá? Eu só não vou estar na igreja amanhã de manhã e sexta-feira pela manhã, mas na parte da tarde eu estarei aqui amanhã, sexta-feira na parte da tarde, na terça-feira o dia todo, na quarta-feira o dia todo, na quinta-feira o dia todo, vou estar aqui para receber você e orar com você. Amém? Procure a gente se você precisar, ok? Deus abençoe, um abraço, fica na paz e até terça-feira com a pastora Cléo. Amém? Deus abençoe vocês. Tchau, Cíntia. Tchau, Mércia. Tchau, pessoal. Tchau, Ana Flávia, minha filhinha. Tchau, pessoal. Tchau, Daniel. Deus abençoe vocês. Um beijo para todos vocês, Leila. Tchau, Márcia. Fica com Deus, cada um de vocês. Amém? Beijão para todos. Fique com Deus.